E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que palavra, né, gente? É tremendo esse versículo, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Vamos lá, vamos ficar só com esse versículo. Capítulo 3, versículo 16. De 2 Timóteo, que eu acabei de ler. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e instruir na justiça. Eu gosto dessa expressão. Toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Eu estou refletindo, eu estou lendo com vocês, mas eu estou refletindo um pouco mais também aqui sobre o texto, porque você percebe a inspiração que ele fala da escritura, né? Ele fala que toda escritura é divinamente inspirada. Toda. Ele não está falando é só um texto, é só um livro, é só um versículo, é só o capítulo, é só os evangelhos, é só o que vem de Paulo, é só o que vem de Tiago, é só o que vem... Não, ele está dizendo toda a escritura é divinamente inspirada para ensinar. Toda. E você precisa guardar essa palavra, eu falo que ela é tremenda, por quê? Porque nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas gostam de absorver na Bíblia aquilo que convém a elas. Então, o que me convém, eu pratico. O que eu acho bacana, eu pratico. O que não me convém, eu coloco de lado, porque eu não quero ouvir, não quero praticar, e eu só ouço e só leio aquilo que me convém. E baseado nesse pensamento, algumas pessoas descartam certos textos da Bíblia, capítulos da Bíblia, livros da Bíblia, sabe? Inclusive, eu já vi teólogos, não são muitos teólogos, mas alguns, né? Eu já vi, inclusive, até pastores, que é triste isso, falando que parte da Bíblia caducou. Não sei se você já viu algum tipo de vídeo como esse. Gente falando que capítulo tal, livro tal não serve mais, que os outros livros do Antigo Testamento também não servem mais. Eu já vi de gente falando que a gente não tem que ler o Antigo, porque o Antigo não presta. Que o que guia a nossa vida é só o Novo Testamento. E mesmo assim não são todos os livros. Que tem livros que tem muito mais o aspecto cultural, tal. Ou seja, são pessoas que estão literalmente delimitando aquilo que querem, o que convém a elas. Só que aí Paulo fala a Timóteo de uma forma muito clara que toda a escritura está divinamente inspirada. Toda ela. Não é só um livro, um capítulo, uma carta, não. Toda ela. Ah, pastor, mas a gente não vive mais na antiga aliança. A gente não precisa mais dos livros do Antigo Testamento. É só do Novo Testamento. Não existe o novo se não tiver o antigo, gente. A gente só conhece o novo e entende o novo por causa do antigo. Então, tudo que está na Bíblia é necessário. Imagina tirar dessa Bíblia o livro de Gênesis. Que tem gente que não concorda com o Antigo Testamento e fala, eu vou ficar só com o Novo Testamento. Vai abrir mão de Gênesis? Como é que você vai defender a ideia do criacionismo sem Gênesis? Porque toda a ideia que nós entendemos de criacionismo, ou seja, a ideia de Deus ter criado a terra, o homem, está tudo em Gênesis, no capítulo 1, que é um dos livros assim, mais importantes para a história. A ciência estuda muito o livro de Gênesis,
sabe? Até para questionar, para debater, para ver pontos que possam ser verdades ou não, como já tem muitos pontos do livro de Gênesis que foram comprovados cientificamente, né? Não sei se você já teve informações a certos tipos de documentários que você vai ver partes das carruagens de Faraó embaixo do Mar Vermelho, que foram encontrados parte das carruagens embaixo do Mar Vermelho, e a Bíblia dá respaldo para isso, que quando o Mar Vermelho se fechou, muitos egípcios, né, foram levados pelaquele mar, né, no milagre que aconteceu quando o mar abriu, o mar fechou. E assim também a Arca de Noé, que foi encontrada a parte da madeira no Monte Ararat, e que alguns falam que seria impossível, tal, esse tipo de madeira chegar até lá. E a Bíblia traz para nós mais ou menos o respaldo de quando, de onde a Arca de Noé parou, né? Então é outra comprovação científica mostrando que a Bíblia está certa. Além desse texto, tem vários outros textos que afirmam, né, e que comprovam a realidade de tudo que existiu, que aconteceu. Enfim, o que eu estou dizendo é que não tem como crer no novo se você não acreditar no antigo. Por quê? Porque tudo que está no antigo aponta para o novo. Jesus só entra para morrer na cruz do Calvário, para ressuscitar na cruz, para vencer o pecado, porque um dia o pecado entrou na terra. Eu só entendo o conceito do pecado se eu ler Gênesis. Quando o homem foi influenciado pela serpente, juntamente com Eva, né? Influenciado por Eva e Eva pela serpente, enfim. Você entendeu a história? E caíram, né? Caíram, foram levados ao pecado. É justamente por causa do pecado no Éden que Jesus aparece no novo. Tá dando para perceber isso? Então, às vezes, a pessoa ela desqualifica certos textos da Bíblia porque ela quer ler algo que convém a ela. Eu não tenho que ler na Bíblia o que convém, eu tenho que ler a Bíblia toda, porque toda ela é divinamente inspirada, divinamente inspirada, e para me ensinar, para instruir, para me corrigir. Por isso que eu não tenho que ler na Bíblia aquilo que eu quero. Eu tenho que ler na Bíblia aquilo que eu preciso. Ler tudo, sabe? Nem tudo que eu leio aqui dentro eu tenho vontade de praticar, gente. Tem coisa que eu leio nessa palavra que eu falo, nossa, essa palavra é dura demais. O que isso está escrito na Bíblia? Que são palavras extremamente confrontantes. Principalmente o Evangelho de Jesus, que até me espanta quando eu vejo as pessoas falar de Jesus, aí fala, nossa, porque Jesus é muito amoroso, Jesus não julgou ninguém, Jesus ele estendeu a mão para o necessitado. Eu acho engraçado que as pessoas parecem que não lê Bíblia, né? As pessoas, elas só falam das obras bondosas que Jesus realizou, mas parece que elas não leram os sermões de Jesus. Elas não leram as lições de Jesus. Elas simplesmente pegaram as obras de amor que Jesus fez, mas até nas obras de amor que Jesus fez, Jesus deixava uma grande lição. Jesus corrigia com muita dureza. A palavra era dura, sabe? Ele não passava a mão na cabeça de ninguém. A exortação que Jesus dava era uma palavra difícil de ouvir. Tanto que os fariseus não suportavam Jesus. Os fariseus, os doutores da lei daquela época, os homens de autoconhecimento não suportavam Jesus. Por quê? Porque as palavras de Jesus eram palavras, entre aspas, pesadas, né? Às vezes ela era até mais pesada para o religioso e doce para o pecador, mas era uma palavra difícil de ouvir. Ah, pastor, mas Jesus é maravilhoso, mas coloque em prática o versículo que ele manda você amar teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai aquele que vos persegue. Dá copo com água para aquele que vos persegue. Olha o que Jesus está falando, gente. É fácil viver isso? É fácil pregar isso? É fácil praticar isso? Eu amar aquele que me faz mal? Eu amar aquele que me persegue?
sabe? É muito difícil, não é uma coisa fácil. Mas Jesus me ensina isso, Ele me mostra que esse é o caminho para que eu tenha salvação, para que eu tenha eternidade, para que eu tenha sucesso até mesmo nessa terra. A opção do caminho não é vingança, é o perdão. E perdoar é sempre muito mais difícil. Então, eu não leio na Bíblia aquilo que eu quero ler, eu leio na Bíblia aquilo que eu preciso ler. E o problema é que essa geração hoje, ela procura só pegar na Bíblia aquilo que convém a ela. Ah, isso aqui convém porque eu concordo com isso, isso aqui eu acho legal, só que tem muita coisa, meu amigo, que às vezes você não vai concordar, você não vai achar legal, mas você tem que praticar. Porque Jesus me manda praticar. Por isso toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para aprender. Eu não leio só aquilo que eu quero ler, eu leio tudo que eu preciso ler, sabe? A Bíblia não é um livro onde eu vou praticar o que está escrito em Apocalipse, vou praticar o que está escrito nos Evangelhos, mas isso aqui eu não vou praticar, não. Eu vou seguir a palavra, que são os princípios que estão ali, que são princípios que vão me levar à eternidade. Seja qual for o local que está escrito na Bíblia, toda essa palavra está inspirada para a minha vida. De fato, eu posso concordar com você que na antiga aliança existem textos que não são mais doutrinários para mim, por causa da nova aliança de Jesus no Calvário. Mas isso não significa que não prestam, que não são inspirados e que não têm um poder sobre a minha vida, sabe? Porque toda a Escritura é divinamente inspirada. É só você ler os 10 mandamentos que está em Êxodo capítulo 20. Lê os 10 mandamentos, gente. Está no Antigo Testamento, mas são de grande valia, inclusive, para a nossa lei no país onde nós vivemos. Não tirar a vida do próximo, não matar, não roubar, não destruir, não usurpar. Sabe? São coisas que estão incluídas na nossa lei. E que vêm, de muito lá atrás. Então, são princípios que devem guiar os nossos passos e que são inspirados pelo Senhor para abençoar a nossa vida e que nós devemos guardar no nosso coração. Então, quando amanhã ou depois alguém dizer, porque isso na Bíblia não presta, isso não é legal, não aceito isso não. Na verdade, ele precisa ter um entendimento maior da palavra e compreender certas coisas que aconteceram. Porém, você só entende o novo se você compreender o velho. Se você não entender o Antigo Testamento, você não vai entender que o Antigo está apontando para o Novo. Os profetas apontando para Jesus. E tudo o que aconteceu com o propósito maior de se manifestar sobre as nossas vidas. Pai, obrigado pela tua palavra, que é uma palavra apologética, uma palavra que nos ensina a defender, nos ensina a se posicionar de forma correta, onde nós entendemos que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, Pai. Por isso nós não queremos seguir somente aquilo que queremos. Nós não queremos seguir somente aquilo que nós lemos e achamos legal. Nós queremos praticar toda a tua palavra e nos ajuda a viver a tua vontade. Abençoe essa pessoa que parou para ouvir a tua palavra. Dê a ela um dia extraordinário na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que bom que você ficou aqui comigo até o final desse vídeo. Concorda comigo que essa palavra vai esclarecer muita coisa para o coração de outras pessoas. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube e manda para um amigo, para um colega, no WhatsApp, Facebook, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro desse canal, você recebe um conteúdo exclusivo, né? Você tem prioridade de resposta nas lives que nós estamos fazendo aos domingos. Quando você comenta aqui embaixo, aparece também aquele selozinho, aqueles emoji, né? Que é um selo de membro, que mostra quanto tempo você está apoiando o canal. E é muito legal que, de acordo com o tempo que você apoia,
o selo vai mudando a cor, verde, laranja, vermelho, é bem bacana. Fora tudo isso, você nos ajuda a continuar pregando a palavra aqui na internet. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma patrocinar o seu canal. Como é que eu faço para deixar uma semente no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode acessar e fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Toda vez que você deixa uma oferta para a vida de alguém que vive do altar e que propaga a palavra de Deus, você está dizendo para essa pessoa com atitudes, não com palavras, mas com atitudes: eu quero que você continue fazendo isso, porque da mesma forma como você edificou a minha vida, eu quero que mais pessoas sejam edificadas. Toda vez que você semeia na vida de alguém que vive do altar, não só eu, mas qualquer pessoa que prega ou que depende do reino de Deus, você está dizendo para essa pessoa com atitudes e não com palavras que o seu ministério é relevante e você não quer que essa pessoa deixe de fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Você incentiva ela ministerialmente. Então, se você quiser isso, faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque Deus é bom. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Momento de Paz, com uma palavra poderosa para o seu coração. E fica com essa palavra na tua alma, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada para corrigir, para instruir, para ensinar. Toda ela nos ensina, toda ela nos abençoa. A gente sempre pode aprender alguma coisa, desde Gênesis até Apocalipse. Sempre tem palavra boa para nossa alma. Deus te abençoe.